Se você acha uma bagunça o que acontece na CBF é porque você ainda não viu o que aconteceu na Federação Italiana nos últimos dias. Em questão de pouquíssimo tempo, os caras conseguiram demitir lendas da diretoria, levar um toco do Ancelotti e anunciar treinadores no desespero. Mas como que a tetracampeã italiana se meteu numa bagunça como essa, que tinha nomes como Roberto Mantini, Ancelotti, Guardiola, Leonardo, Pirlo? Bom, é o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Você já sabe muito bem que a Itália não vai a uma Copa do Mundo desde 2014, quando foi aqui no Brasil. 18, 22 e 26 ela não participou do Mundial. É uma crise sem precedentes no futebol italiano. E enquanto estávamos assistindo a final da Copa lá nos Estados Unidos, a Itália começava a fazer a sua reformulação para reverter esse quadro. Ainda durante o Mundial, eles fizeram a eleição para o presidente da federação e o Malago, ou Malagò, se elegeu para o ciclo agora que se aproxima entre 27 e 2030. E agora ele é o principal nome da revolução do futebol italiano, desde a base até o profissional, para tentar classificar a seleção para o Campeonato Mundial. Mas tinha um problema. Ele não tinha técnico, não tinha diretor de seleções, não tinha um consultor, tinha perdido todo mundo. O Buffon foi embora, o Gattuso foi embora. O que ele poderia fazer para reverter essa crise? Bom, ele fez aquilo que todo clube brasileiro ou clube em crise, sem dinheiro, normalmente faz. Recorre aos ídolos do passado. Foi assim que a Itália anunciou a contratação do Maldini, zagueiro histórico para o futebol e principalmente para a Itália, um cara fantástico dentro de campo e que fora dele tinha até sucesso. Ele que já tinha sido diretor no Milan e um dos responsáveis por fazer o clube rossonero conseguir voltar a conquistar um scudetto, além de Leonardo, brasileiro, mas que tem muita experiência no futebol italiano, sendo até diretor de alguns clubes, não só na Itália, como também na França, como foi o caso do PSG, ali naquele projeto, quando tinha o Neymar, Mbappé e por aí vai. Bom, agora eles tinham um diretor e o consultor. Eles tinham contatos com o mundo inteiro para fazer a seleção da Itália mudar de baixo para cima, desde a base até o futebol profissional. Porque esse é o objetivo não só da Itália, como também da contratação desses caras naquele momento. Eles queriam uma revolução. Eles queriam que a Itália saísse do buraco aonde ela se enfiou. Pois bem, esse era o projeto inicial. Mas faltava o técnico. Cadê o treinador? Agora é que vem a hora da bagunça. A situação era a seguinte, eles tinham feito propostas para dois nomes, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. O principal aqui seria o Carlo, o maior técnico da história da Champions, pelo menos nessa atualidade, um cara que conquistou muitos títulos por onde passou e que é italiano, um cara que conhece o próprio futebol com uma palma da mão dele, um cara que seria perfeito para tirar a Itália do buraco em que está, certo? Seria se ele não tivesse treinado a seleção brasileira na última Copa e ainda tivesse contrato para o próximo ciclo. Então, ele acabou recusando porque já tinha firmado o contrato. Bom, a outra opção era Pep Guardiola, como eu falei, mas esse tinha acabado de sair do City e não quer mais se meter com o futebol no atual momento. E aí eles tiveram que partir para a terceira opção, que era Andrea Pirlo. E eu diria que essa opção não era a melhor nem de longe. Vamos dizer que o Pirlo, como técnico, não vinha sendo muito bem aproveitado, não só por ele, como também pelos clubes. O Pirlo é um técnico um pouco inconsistente, é um cara que não teve sucesso, por exemplo, na Juventus, quando treinou, ainda quando o Cristiano Ronaldo estava lá, saiu um pouco queimado e ainda não conseguiu deslanchar na carreira. Mas mesmo assim, eles resolveram partir com a ideia do Pirlo e seguir em frente. E quando eles estavam na hora do Here we go, na hora do Fabrício Romano subir o post, o Malagò, presidente da federação, disse: não. Pode colocar qualquer um, mas ele aqui não. E aí você diz: mas como assim? O Pirlo, um dos maiores ídolos da história da Itália, campeão do mundo de 2006, o cara que deu assistência pro gol do Grosso contra a Alemanha na semifinal, o cara que é ídolo no Milan, ídolo na Juventus, ele tá sendo rejeitado pela Federação Italiana? Mas por quê? Bom, meramente uma questão política, financeira e por causa de uma casa de aposta russa. O Pirlo hoje ele é garoto propaganda de uma casa de aposta lá do país russo. E digamos que as relações entre Itália e o país lá da Eurásia praticamente não anda muito boa. E a Federação Italiana não quer se meter, porque é uma questão meramente política entre os dois países, e ver um cara, técnico da Itália, sendo patrocinado por uma casa de aposta russa, ainda mais na Itália, que é um país
que teve muitos problemas aí em 2006 por causa de casa de aposta, eles não querem estar envolvidos com isso. E a situação se arrastou por alguns dias até que a federação garantiu que o Pirlo não seria técnico da seleção a partir daquele momento. Maldini e Leonardo ficaram bem chateados com a situação e ameaçaram largar os seus cargos que tinham acabado de assumir no dia 11 de julho se o Pirlo não fosse contratado. Mas o presidente acabou bancando. Dessa forma, eles se demitiram, eles saíram da federação para não ter que lidar com aquela situação, de colocar um técnico que eles não queriam. Porque a notícia que rolava era, Maldini e Leonardo não queriam um técnico como o Mancini ou o Conte lá. Eles queriam o Pirlo, para ficar justamente tendo contato com esse jogador e entender o que está acontecendo. Mas bem, dessa forma, o Pirlo não foi contratado e esses dois se demitiram. Agora o Málaga tinha aquela velha situação. Não tinha um técnico e não tinha diretor. O que ele vai fazer agora? E aí a gente tem que lembrar daquela regra que eu falei no começo do vídeo. Em toda situação de crise, numa federação ou num clube, eles sempre recorrem ao medalhão. Em especial, a um cara mais velho, com muita experiência, com um nome forte no mercado e, claro, com a profissão de bombeiro do futebol. Foi assim que eles contrataram Roberto Mancini para ser o técnico da seleção a partir de agora e o Claudio Ranieri para ser ali um dos diretores / consultores das seleções, desde a base até o profissional. E isso é uma questão que está gerando uma certa polêmica, uma certa discussão, porque o Ranieri hoje já está na parte final da carreira. É um técnico que já teve sucesso quando foi no Valência, até mesmo no Leicester, mas hoje ele está em descenso. Ele que estava trabalhando na Roma outro dia, também como bombeiro, estava afastado do futebol e está voltando agora para tentar salvar a Itália. E o caso do Mancini é ainda mais curioso, porque a situação dele era o seguinte: ele chegou na seleção quando ela falhou em classificar para a Copa do Mundo de 18, conseguiu fazer o time ser campeão da Euro de 2020 e 2021, com um time que estava encantando o mundo naquele momento e um Chiesa inspirado. Depois, ele tinha tudo para classificar o time para a Copa do Mundo de 22 e falhou ao ser eliminado para Macedônia do Norte. Beleza, que muito disso foi por causa do senhor Jorginho, que perdeu uns pênaltis aí, mas perder para Macedônia do Norte é um pouquinho de exagero, né? Logo depois disso, digamos que o Roberto meio que abandonou o cargo, porque ele deixou a seleção italiana para assumir a Arábia Saudita e acabou não durando muito tempo. Logo depois ele foi chutado de novo. E nesse atual momento, tudo que a Itália menos precisa é um ambiente conturbado. É uma seleção com muita incerteza. É um povo não confiando no seu próprio time. São decisões menos equivocadas. Claramente existiu uma falha na comunicação na hora da contratação. O presidente da federação tinha dado poderes para esses caras decidirem o futuro do futebol italiano. Eles já estavam com um plano de revolucionar tudo aquilo que a gente está vendo. Mas não. Naquele momento em que eles apontaram Pirlo e por uma relação meramente política, eles resolveram não contratar o técnico e assim Maldini e o Leonardo foram mandados embora. E tiveram que recorrer novamente aos bombeiros para não ficarem sem técnico justamente agora que um novo ciclo começa. E eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas a crise do futebol italiano, que começou lá no Calciopoli, lá em 2006, quando descobriram aqueles escândalos que envolveram Juventus, Milan, Regina e por aí vai, iniciou a crise que a gente está vendo hoje. E, incrivelmente, eles podem ter se salvado de ter o técnico como o Pirlo, justamente porque ele era patrocinado por uma casa de aposta. E eu até digo para vocês que a melhor opção realmente era o Mancini, independentemente da situação do Pirlo, porque o Pirlo não é esse técnico brilhante, como também não era o Gattuso, que eles contrataram novamente para ser bombeiro. Então, a situação é bem clara. O problema da Itália hoje é que tem gente querendo mandar demais e acaba que ninguém entra em consenso e o futebol continua em declínio. Bom, a bagunça no futebol italiano pode ser resumida a isso. Um monte de gente tentando salvar, mas cada um com uma ideia diferente. E dessa forma, digamos que a teimosia está levando o futebol ou o cálcio por água abaixo. Enfim, foi assim que a Itália saiu de não classificar mais uma vez para uma Copa, ser recusada por Ancelotti e Guardiola, não conseguir ter um técnico porque o presidente da federação não queria o Pirlo, ter contratado e demitido Maldini e Leonardo em menos de 15 dias e novamente ter chamado Roberto Mancini para um cargo que ele deixou em 2023. Basicamente, uma semana resumiu toda a crise do futebol italiano de 3 anos.
Quero saber suas opiniões. Você teria contratado o Pirlo? Você teria trazido o Mantini? O que você teria feito de diferente ou de igual? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. Aqui no canal FA Gol tem vídeo todo dia, então inscreva-se para ver mais. E eu te vejo no próximo. Tamo junto.